Bom dia, meu nome é Natan e eu vou apresentar para vocês o projeto prático do grupo 3 da matéria de instrumentação e medidas elétricas do 5º período do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira. O projeto proposto para o grupo foi o de medição de potência e harmônicas nas medições. E como projeto final de disciplina, foi decidido pela construção e comparação de dois filtros passa-baixa com o intuito de mostrar como atenuar os harmônicos nas medições. Os dois tipos de filtros escolhidos foram um Butterworth e um Bessel, são filtros de segunda ordem e com uma frequência de corte de 850 Hz. Essa frequência de corte foi escolhida com a intenção de não atenuar o sinal da fundamental, que no nosso caso é de 60 Hz, para simular o sinal da rede elétrica. O circuito é composto por um amplificador somador de ganho unitário e dois filtros, o Butterworth e o Bessel. Esse amplificador recebe os dois sinais somados do gerador de sinal, onde um deles é o que tem de frequência 60 Hz. Vou mostrar de perto. 60 Hz, que é a frequência da rede, com amplitude de 5 volts, e um sinal que simula o ruído de 500 Hz, com amplitude de 1 volt pico a pico. Assim que esses sinais são somados, a saída do amplificador entra no primeiro filtro Butterworth, e esse é o sinal encontrado. Como vocês podem ver, o sinal amarelo, que é o de entrada, e o sinal verde, a saída do filtro. Pausando, aqui o sinal de saída começa a ter uma filtragem, mas como a frequência do ruído é de 500 Hz, está abaixo da frequência de corte, o sinal ainda não está como desejado. Agora, aumentando essa frequência para 1,5 Hz, vou aumentar o sinal para ficar mais fácil de ver. Já se pode ver uma diferença onde o sinal verde de saída ele começa a tomar a forma senoidal, ou seja, à medida que a frequência do sinal do ruído aumenta, a atenuação ele é atenuado mais e o sinal de saída é visto pelo sinal verde. A partir da função FFT é possível ver as harmônicas do sinal de entrada do filtro, que são todos esses picos aqui que acontecem nas frequências múltiplas da fundamental. Já no sinal da saída do filtro, que é o canal 2, pode-se observar que esse sinal foi atenuado bastante. Como o filtro não é ideal, mesmo acima da frequência de corte, o sinal não é completamente atenuado, como vocês podem observar. Mas, à medida que a frequência é aumentada, que eu estou aumentando no gerador de sinal, através desse botão, o sinal de saída vai tomando mais a forma de uma senoide, ou o sinal da onda fundamental, que a gente quer manter no sinal. Eu vou pausar o vídeo, pausar o osciloscópio e dar um zoom, que a frequência do ruído está aumentando, então o sinal ele é atenuado e o sinal de saída do filtro está ficando cada vez mais perfeito, parecido com a senoide, que é o ideal que a gente queria, 60 Hz. E dá para observar também que mesmo filtrando, ele defasa um pouco o sinal. Os picos estão em pontos diferentes. Então, quanto maior a frequência para um filtro passa-baixa, mais atenuado é o sinal, é o ruído, e maior é a defasagem também em relação ao sinal de entrada. Agora, fazendo a mesma experiência, mas com o filtro Bessel, nós vamos obter a seguinte resposta. Para um ruído de 500 Hz, vocês podem ver que o sinal não está sendo bem filtrado, até porque a frequência do ruído está abaixo da nossa frequência de corte. Então, como ele também não é ideal, ele vai começar a atenuar, mas ainda não é significativo. À medida que a frequência do ruído aumenta para 1,5 kHz, a resposta já é um pouco mais expressiva. E do mesmo modo que no filtro Butterworth, aplicando a função FFT do osciloscópio, é possível observar que o sinal de entrada é composto por vários sinais de frequências múltiplas da fundamental. Já no canal 2, que é a saída, esse sinal foi atenuado.
E assim também como no filtro Butterworth, à medida que a frequência aumenta, a frequência do ruído aumenta, vou pausar. A frequência do ruído aumenta, o sinal de saída fica também mais atenuado, cada vez mais parecido com uma senoide. E ele também, o sinal de saída é defasado em relação ao sinal de entrada. Após observar o comportamento dos dois filtros, concluímos que o filtro Butterworth tem uma capacidade maior de atenuação em relação ao Bessel, mas o Bessel atrasa o sinal de entrada menos que o filtro Butterworth. Mas para as situações simuladas pelo nosso grupo, essas diferenças são praticamente irrelevantes.